Grande prazer estar aqui com vocês nesse evento e curso, né, de tecnologia e saúde, duas áreas que eu tenho uma ligação muito forte, sou muito apaixonada por elas, vou dar uma pincelada geral em quem eu sou, e daí entrar um pouco no formato dessa apresentação, como é que eu pretendo abordar esse tema do empreendedorismo e inovação usado como ferramenta de gestão na área da saúde, né? Eu sou formado em engenheiro de produção pela Poli, fui fazer um doutorado na França nos primórdios da inteligência artificial, dentro do espaço da ergonomia cognitiva. Então, naquela época, a ergonomia era quem mais olhava o usuário, que depois, para a gente, virou o paciente, né, como centro de atenção para poder desenhar sistemas em torno desse conhecimento de como funciona o indivíduo, para que esses sistemas sejam bem adaptados. A saúde trabalha do mesmo jeito, só que ela está olhando o paciente, né? Então, desenhar o sistema de saúde voltado para a necessidade do paciente é o interesse da ergonomia. Naquela época, a minha tese na França, que eu passei em 92, era sistemas de apoio à tomada de decisão, né, que é os primórdios dos sistemas especialistas, expert systems. Tive uma carreira em tecnologia em grandes empresas, Microsoft e IBM, depois me lancei em empreendedorismo, vários formatos. Desde 2002 moro um pé no Brasil, um pé no Canadá, me mudei para o Canadá, onde a família cresceu, e me envolvi muito com o empreendedorismo tecnológico, especialmente na área de biomedtech, lá no Canadá. Em 2015, eu voltei a ter uma relação mais forte Brasil-Canadá e trouxe startups do Canadá na área de biomedtech para explorar o mercado brasileiro, e uma das startups era um movimento canadense, o Hacking Health, que nasceu em 2012, e é um promotor de processos de ideação que tem como objetivo resolver problemas do dia a dia na área de saúde usando tecnologia. Então, basicamente, esse é uma sinopse melhor que a gente pode fazer do que é o Hacking Health, né? E hoje eu sou professor de inovação tecnológica no INSPER, tenho uma startup na área de comida saudável, eu tenho uma fábrica de kombucha, e sou membro do HL7 Brasil, e lá eu tenho uma série de atividades ligadas a como criar essas pontes entre o mundo corporativo, business, né, e a saúde, para a gente, de forma eficaz, trazer conhecimento, mas também aplicação de padrões e estándares de interoperabilidade de dados na área de saúde para resolver um monte desses problemas que a gente vê aqui nas palestras, né? Desde tecnologia, proteção de dados, a troca de informação entre sistemas, interoperabilidade com foco no paciente, respeito ao sigilo de dados, etc., né? E eu vou falar aqui uma pincelada geral sobre 3 modelos de inovação que eu acho que é interessante usar como pano de fundo para falar um pouco sobre esse tema da inovação como ferramenta de gestão no mundo da saúde, né? Existe o mundo das corporate ventures, né? Que eu tenho uma definição que eu vou trocar com vocês, também é uma forma de olhar o que é corporate venture. A inovação aberta pura, pure open innovation, e tem um meio do campo aí interessante entre os dois espaços. Então, a característica do regrupamento desses 3 blocos que eu faço depende muito do processo de originação das soluções, da caracterização dos problemas e a originação do processo de solução, o loco do desenvolvimento das soluções, mecanismos de filtro, onde é que eu vou pôr energia, né? Onde eu vou investir, onde eu quero. E daí você puxa um pouco mais para o lado do corporate venture os objetivos da corporação, que é um elemento de autopreservação, investir mais no que já está dando certo, né? O Open Innovation vai pelo outro lado. Vamos chutar o pau da barraca e vamos começar do zero, tabla rasa. O foco é resolver o problema do paciente, né? E existe um espaço no meio do campo que é muito interessante. 3 ou 4 slides aqui só para dar o contexto, né? A inovação e empreendedorismo tecnológico, todo mundo já ouviu falar de alguma forma, e a pessoa costuma entender ele como estando dentro de uma régua que vai de um extremo ao outro. Um extremo sendo uma inovação bem simples, melhorar o que já está sendo feito. Exemplo típico que a gente pode dar é a indústria automobilística, que pega ano a ano, consegue vender para um novo consumidor que está comprando um carro completamente diferente do ano passado, quando ele fez algumas modificações cosméticas. Esse é o início da régua de inovação. É o que a gente chama de inovação incremental mais básica, pura. A inovação incremental basicamente pega o que já existe e tenta fazer um pouco melhor, mais rápido, mais barato, né? Essa é a característica da inovação incremental. No outro extremo,
é o do chutar o pau da barraca, a gente tem as inovações radicais e disruptivas. Aqui a gente tem um quadro com esses 4 quadrantes, ajudam a gente a entender como é que eu vou de uma a outra, mexendo em vários blocos, né, que me caracterizam, me ajudam a caracterizar se a inovação está mais para o lado incremental ou mais para o lado disruptiva. Quanto ela chacoalha o barco, basicamente o conceito é esse, né? A questão é, você chacoalha o barco, né? Tem gente que está dentro do barco que não quer que o barco seja chacoalhado. Por quê? Dentro de corporações, especificamente, ou organizações que têm governança corporativa, então não estou falando só de empresa, estou falando de ministérios, né? Eu estou falando de ONGs, eu estou falando de estruturas organizacionais que funcionam sobre a batuta de regras corporativas. Em geral, não se gosta de chacoalhar o barco, né? O pessoal que está dentro da organização aperfeiçoa um mecanismo de funcionamento, um modus operandi, onde ele faz a mesma coisa e se aprimora naquilo. Ou seja, se a gente vê o quadrante lá em cima, inovação incremental, é bem para aquele lado que a corporação se sente confortável. E no outro extremo, a inovação radical, você tem aquele contexto de, às vezes tem que sair do mundo corporativo para poder fazer inovação radical, disruptiva, porque lá você tem um bando de gente que não tem nada a perder em pensar completamente fora da caixa. E a inovação disruptiva, ela é difícil para os ambientes corporativos pela razão aqui desse slide. Eu peguei um exemplo de uma inovação disruptiva que todos conhecem, que foi a entrada do iPod, iTunes, né? E como é que ele modificou completamente não só a forma como a gente se relaciona com a tecnologia da comunicação, mas também em várias indústrias. A indústria da música nunca mais será a mesma, né? As gravações, as grandes gravadoras que eram donas os labels, né? Que eram donos dos artistas, tudo isso mudou. Mas como é que isso aconteceu? Então, aqui você tem à direita esse quadrinho que mostra os 2 mecanismos, a inovação disruptiva e a inovação incremental, desenhados. A inovação incremental, ela acontece, em geral, dentro balizada dentro de um range conhecido, né? Um máximo e um mínimo conhecido. Então, ao longo dos anos, a indústria automobilística melhora um pouquinho, o ar-condicionado melhora um pouquinho, o design, né? Isso é inovação incremental. A noção disruptiva, ela vem, a gente não sabe de onde, por isso que a flecha começa lá embaixo, né? E, de repente, rapidamente, ela cruza o espaço das melhorias incrementais, ganhando performances que a gente não imaginava que eram possíveis. Daí elas se tornam desenho dominante. Aí, o lado da música é um negócio muito interessante. Os primeiros, quem teve aqueles MP3, gravava música, escutava a música digital, falava, isso aqui é uma porcaria, né? O analógico ainda dá um melhor, o LP ainda me dá uma melhor performance, né? Porque a música analógica no LP ainda tinha um grau de harmonia, embora o barulho, o chiado do fundo, né? A riqueza da harmonia é muito maior do que a música digital. Só que esse gap que existia entre o output, a performance da música digital, foi vencido quando se venceu o problema de estocagem, sistemas, algoritmos de compactação de dados, né, das informações que eram passadas, se passava mais informação, você conseguia melhores harmônicos, né? E daí, rapidamente, a música digital ficou muito melhor que a música tradicional analógica. E nesse momento houve uma ruptura, né, e falou que todo mundo vai agora querer escutar dentro do seu iPod, no seu bolso, no metrô, uma música de melhor qualidade que aquela que você tem dentro de uma orquestra sinfônica, né? Isso é uma coisa típica da inovação disruptiva. Quando você traz o exemplo para o mundo da saúde e fala, bom, no caso do iPod, o que aconteceu, o que foi a disruptura do ambiente macro, social, econômico, tecnológico para isso acontecer? Bom, existia mudança no padrão de consumo de músicas, e existia um cara doido lá chamado Steve Jobs, que tinha muito dinheiro e acreditava no negócio, ele falou, eu vou bancar essa coisa aqui de brigar contra a indústria fonográfica e eu vou bancar esse equipamento, esse iPod, embora nas primeiras versões ainda tivesse um nível de qualidade ruim. Outras indústrias, esse movimento é mais complexo. Por quê? O contorno, né, impede as mudanças radicais que levariam uma estrutura corporativa a praticar a inovação disruptiva. Então, aqui é o exemplo do dilema da inovação, né? O conservadorismo da indústria protege as formas estabelecidas de como os players estão atuando. Então, caso típico, telemedicina, né? Por que telemedicina demorou tanto tempo para entrar dentro digamos assim, da lupa do interesse dos prestadores, dos pacientes, dos órgãos reguladores? Porque você não tinha um movimento global que levasse você a fazer isso. A pandemia ajudou. A pandemia promoveu isso de forma global, porque, de repente, ela criou a escassez do produto como ele era entregue antes, né? Uma consulta face a face com o médico deixou de ser possível. Então, por necessidade
eu fui obrigado a passar para uma tecnologia que ainda o corporativismo dizia não é a melhor, mas é o que temos. Então, isso é o que levou a adoção muito rápida, e é o que a gente está vendo hoje, a adoção só tende a aumentar e ficar o terreno ganho, a gente não vai perder mais. Né? Só como exemplo, eu estou ligado a um movimento canadense, Hacking Health, como vocês sabem, inclusive estou hoje fazendo propaganda com a camisa do nosso capítulo Brasil, Hacking Health. Telemedicina se pratica no Canadá há mais de 25 anos. A OTN, Ontario Telemedicine Network, que foi idealizada e, nos seus primórdios, levadas para frente pelo Ed Brown, que depois, pelo resultado positivo que teve a OTN no Canadá, em promover telemedicina para os povos nativos, as primeiras nações do norte do Canadá, lá os esquimós, os inuits, né, que não tinham acesso, né? No momento, lutando, inclusive, contra custos exorbitantes. Uma estação de telemedicina, na época, há 25 anos, era $25 mil, para botar na Universidade de Toronto ou na McGill, uma unidade que conversasse do outro lado, lá em Inuit, lá em Inuktitut, lá no norte do Canadá, com os profissionais da saúde, os atendentes, enfermeiras, etc. E tal. Então, o que foi o fator disruptivo naquela época? O governo não conseguia dar atendimento àqueles cidadãos canadenses das primeiras nações e, pela Carta Constitucional canadense, eram obrigados a. Então, em vez de mandar um aviãozinho da Bombardier, um hidroavião, até lá ao norte e trazer um paciente para baixo, eles falam, a gente não consegue sobreviver desse jeito, vamos promover a telemedicina. Então, esses eventos disruptivos externos é que empurram a corporação a esses grandes movimentos. Então, isso como pano de fundo sobre inovação, fala rapidamente sobre esses 3 blocos, porque eu acho que o legal é a gente depois conversar um pouco e trocar em cima de perguntas, né, que o pessoal possa ter. Corporate Ventures. Então, o mundo corporativo da saúde acordou há um bom tempo e sabe o que tem que fazer. Muitas vezes não consegue fazer na velocidade que quer fazer por essas várias barreiras corporativistas que estão aí em vários níveis, no caso da saúde, extremamente complexo, porque você fala níveis diferentes de saúde pública, saúde privada, você tem o governo central, você tem estados, você tem municípios, você tem o mundo das startups acontecendo, a liberdade para você trabalhar informação, o governo regulamentando o que pode ser trocado como informação ou não, defesa do paciente, de seus dados, etc. E tal. Então, é um ambiente extremamente complexo, mas pega esse exemplo de uma parceria que foi feita entre o Cedars-Sinai Health System americano lá da Califórnia, né, com uma série de hospitais do Cedars-Sinai, extremamente vanguardista em pesquisa na área de saúde, e que resolveu um dia juntar forças com a Techstars, e criou a Sinai Techstar Healthcare Accelerator, que residia dentro de hospitais do Cedars-Sinai Health System. Por quê? Porque eles sabiam que você então tinha dentro da corporação a capacidade, muitas vezes, de criar projetos disruptivos, mas você poderia criar o ambiente para esses projetos disruptivos florescerem dentro de você. Só que você não era capaz de gerar um mecanismo de gestão desses processos. Você precisa ser um especialista nessa área de aceleração, de gestão de processo, de filtro de projetos, né? Então, eles fizeram uma parceria com o Cedars-Sinai, nesse mundo venture. Por que para eles é importante? Bom, primeiro porque a corporação gosta de fazer as suas ventures nesse formato que está aí, controlado. Eu tenho recursos da corporação, eu vou implementar esses recursos em soluções inovadoras, nascidas dentro ou fora da organização, mas eu quero controlar. Então, tem essa noção de controle do processo. Existe uma vertente do Corporate Venture, que é bastante discutida hoje, que é o que a gente chama de Corporate Venture Capital, que é um VC dentro da corporação, né? Então, as corporações viram que cada vez mais elas deveriam trabalhar com coisas que estão fora, ou fora da organização, aí passou a ter uma importância grande. Só que elas querem controlar ainda. Como? Ela cria um fundo onde ela vai fazer um processo de seleção, um escrutínio, né, de quais são os projetos que interessam, vai selecionar alguns aceleradores e jogar desafios para eles correrem atrás de outros projetos, mas, basicamente, é um processo de ir ao mercado com uma cesta, ao supermercado, e escolher startups que podem se adaptar à minha necessidade. Então, esse é um modelo de corporate venture, mas muito praticado. Grandes organizações investindo bilhões, é um dado antigo de 2013 e 2014, mas você vê Novartis, Johnson Johnson, né? Você tem a Pfizer, você tem a Roche, organizações globais que estão investindo desde o começo desse milênio em projetos com foco primordialmente em medical devices, você tem drug development e você tem biotechnology, né? E o que é interessante, isso faz praticamente 75% do bolo dos projetos em que as corporate ventures estão investindo hoje.
são todas áreas de interesse de telemedicina. De alguma forma, vocês vão notar que essas são as áreas que, uma vez desenvolvidas, geram um arcabouço tecnológico para você poder praticar cada vez mais e melhor telemedicina. Então, esse é um gancho interessante para a gente entender, por exemplo, como a GE Ventures, né? Aqui são 4 slides só mostrando como que o site deles da GE está posicionado, dizendo, olha, nós investimos em novas startups, tragam elas a nós ajudamos você a criar, se você vem com uma ideia, participe dos nossos processos de ação e criação e a gente abre espaço para uma cocriação, né? Nós temos tecnologia, a intellectual property nossa, que a gente pode colocar à disposição de vocês, e nós temos dinheiro, investimos em empresas que querem crescer com o nosso capital. Então, essas são as características do Corporate Venture Strategy da GE, um dos grandes players que vocês viram naquela tabela anterior. Importante mensagem aqui para ações de Corporate Venture, né? O sucesso sempre está ligado a esse equilíbrio entre uso de capacidade interna e capacidade externa, né? Um outro ponto importante é a organização tem que entender que ela tem que criar uma estrutura de alguma forma separada da principal, com um dono, com um champion, e dar recursos para que esta organização, embora debaixo da corporação, ainda comunidade de negócio, o que você quiser, mas que ela tenha autonomia para experimentar. E isso pode, inclusive, levar a spin-off, a separação de organização. Hoje você tem organizações se separando, a GE Healthcare se separou, por exemplo, vocês viram o movimento na HP também, que ocorreu há 5 anos, são ações em que iniciativas internas de venture criaram novas estruturas tão fortes que a organização precisava quebrar em 2, que não fazia mais sentido você ter aquilo tudo debaixo do único guarda-chuva. E outros pontos, só lembrando aqui também, a organização, a corporação, tende a não ter originação muito grande no mundo disruptivo, ela origina muito de projetos de inovação incremental. Mas então, como é que eu aumento as minhas fontes de inovação e ideação, né? E como é que eu impeço nesse processo de ainda manter um certo controle e gerar um monte de projetos que, digamos assim, a nave caia nas mãos dos executivos tradicionais da organização, aqueles fat cats, né? Os corporativos que estão sentados no barco, que não quer que você chacoalhe, porque se cair no mar de inovação, esses caras já esqueceram como inova, eles vão afogar. Então, de forma alguma, entregar um projeto para quem tem essa filosofia. Então, esse era o mundo Corporate Ventures, queria dar uma pincelada para vocês. O outro extremo é o extremo dos hackers, né? É o extremo do Hacking Health. O Hacking Health, ele nasceu com o sentido de quebrar completamente as barreiras que podem existir em inovação em saúde, começando pela base da pirâmide. Em vez de olhar as coisas, grandes movimentos científicos e tecnológicos, criar um novo tomógrafo com milhões investidos, o que pode ser melhorado na base com tecnologia, né? E quebrar essas barreiras de inovação. Esse aqui é o material que foi usado na promoção do primeiro capítulo do Hacking Health. Eu sou líder do Hacking Health Brasil e desde 2015 a gente abre capítulos aqui que tem como objetivo esses capítulos, né, juntar os profissionais da saúde e inovadores tecnológicos para que eles corram atrás do que a gente chama de soluções idealistas, focadas nas pessoas para resolver problemas do dia a dia do pessoal do front da saúde. É uma organização que, em 2, 3 anos, ganhou o mundo. É um movimento, então uma organização extremamente desestruturada. Tem locais onde você não tem nem um estatuto de ONG, de non-profit, né? E ela parte desse princípio, nesse core, que é alinhar todo mundo em torno de um processo de resolução de problema, onde o paciente faz parte do processo, né? E você tem grupos de projetos que acabam recebendo maior atenção, projetos que auxiliam ou apoiam o médico na sua prestação de serviço, projetos de apoio à administração e à saúde dos consumidores. E tem um processo digamos, de flow das ideias, pegando desde a ideação mais pura até você transformar ela em projetos capazes de receber, inclusive, funding. Eu dou como um exemplo, aqui de 2 ou 3 projetos interessantes que receberam funding da Sanofi em 2018, a partir do Hacking Health de Strasbourg, e a Sanofi veio e investiu no Hacking Health, entendendo que o Hacking Health era autônomo, que eles não podiam dizer para onde ia, mas quando eles participaram do processo, quase no início como observadores e olheiros, depois eles integraram as equipes de soluções, terminaram com projetos nas mãos que deram 3 startups que depois foram absorvidos por um fundo acelerador da Sanofi lá na França.
esse material vai estar à disposição, então eu vou pular isso. O terceiro bloco que eu queria conversar com vocês é esse do meio campo. E aí eu vou falar um pouco sobre como navegar no melhor dos dois mundos, né? E o exemplo é o Laboratório da Interoperabilidade do HL7 Brasil, né? É um programa de aceleração para a troca de dados entre saúde, utilizando padrões e metodologias do HL7, né? O último padrão é o FHIR, e como é que isso tudo pode ajudar a integração entre os sistemas de troca de informação, a ENDS, em torno de um ambiente de melhores práticas, uma comunidade de interconectividade. Foi assim que foi criado o Laboratório da Interoperabilidade. Ele, na realidade, replica no Brasil que já existem em outros laboratórios de interoperabilidade do HL7 no mundo. Eu tenho vários projetos aí de aceleradoras que permitem justamente estabelecer em cada um desses países onde eles têm foco e em torno dos problemas para os quais eles foram desenhados, né, como gerar soluções mais bem-sucedidas, porque interfaceiam de uma forma melhor com a complexidade do sistema da saúde. E para a realidade brasileira, né, o Laboratório da Interoperabilidade, interessante, para o mundo corporativo, oferece soluções adaptadas à nossa necessidade. O que acontece dentro do ambiente corporativo é o que a gente chama o ciclo virtuoso de geração de propriedade intelectual. Puxado por marketing, as unidades de negócio vão conversar com o pessoal de pesquisa e desenvolvimento, gera um monte de propriedade intelectual e ideias, uma boa parte vira produto, vai para o mercado, mas tem uma quantidade imensa de conhecimento, de know-how, e mesmo o que a gente chama de IPable waste, que é conhecimento jogado fora. Né? Então, imagina que uma organização como a HL7 abre as portas para uma estrutura corporativa que diz, escuta, vem aqui e testa muito dessas ideias dentro do nosso ambiente, que atrai empreendedores, que atrai startups, que atrai outras organizações, o governo colocando à disposição a interface com o sistema de saúde do SUS, e tudo isso é um ambiente para você testar e acelerar modelos de negócio. Então, essa é a proposta do HL7 para a corporação. O interessante é que o valor para a corporação é que você consegue trabalhar um mundo dos dois lados, inovação incremental e disruptiva. É o mundo ideal. Quando essa equação aqui deu aumentar a minha margem através de novos projetos disruptivos que geram melhores receitas e têm melhores margens e resolvem melhor os problemas do meu usuário final, e também inovações incrementais que aumentam a minha margem, diminuindo os custos, racionalizando processos, né, melhorando a qualidade da prestação do meu serviço. Você trabalhando nos dois pontos, você tem a melhor equação em termos de sucesso empresarial para uma organização. E o último slide que eu queria mostrar para vocês, a proposta de valor também, se abraçada pela organização e fala, eu quero ser protagonista de um mecanismo como esse, você é capaz de gerar soluções para o mundo da saúde com barreiras de entrada bastante interessante contra outros potenciais competidores. Mas é uma dialética muito interessante, porque você cria a sua própria solução ou testa ela, ou vê até onde ela pode continuar como proprietária, investindo também em situações onde você tem ecossistemas de startups, ou colaborando com o seu inimigo para interfacear soluções. Então, é um ambiente de colaboração e competição, que é um pouco do que você tem hoje em voga dentro do mercado corporativo. Você tem que aprender a sobreviver dentro desses ambientes. Então, a inovação dentro do espaço da saúde, né, eu puxei mais essa discussão para esse lado da corporação, entendendo que você tem a corporação empresas, né, vocês têm as GEs, e você tem a corporação sistemas de saúde, né, e todos eles estão mais ou menos sofrendo das mesmas dores, das mesmas dificuldades para empreender de forma disruptiva dentro de um contínuo onde tudo é válido. Né? Quando eu falo inovação disruptiva, ela é sexy, né? Todo mundo fala, vamos fazer inovação disruptiva, senão eu vou morrer. Não tem nada disso, não. A Ford está aí, não sei quanto tempo, 100 anos não é de inovação disruptiva que eles vêm sobrevivendo. Eles vêm sobrevivendo na excelência da inovação incremental e, ao mesmo tempo, aqui e lá, eles, de olho aberto, as antenas ligadas, correndo atrás de inovações disruptivas. Bom, é uma pincelada de inovação, né? Um pouco desse mundo disruptivo e não disruptivo, e o desafio para a área de saúde, né? Da gente agora, por exemplo, na telemedicina, com essa oportunidade que a Covid nos trouxe, né? Acelerar esses ambientes onde eu posso ter
maior eficácia no uso de recursos para gerar soluções tecnológicas, processos e modos de trabalho, treinamento e capacitação para os novos profissionais que devem atuar dentro dessas áreas. E tudo em paralelo, é claro, trazendo o regulador junto com a gente, porque a gente tem que mover à frente sempre do regulador, alguns passos, né, correndo riscos, mas o regulador tem que vir atrás e criando a segurança, né, para todo prestador de saúde nessa área poder praticar de forma tranquila. Gente, era isso que eu queria apresentar como conteúdo.